Deus é bom demais, amém? Eu quero chamar aqui a Ela, onde é que está ela? Estou vendo aí a multidão. Aqui, por favor. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E é importante que a gente divulgue isso, que a gente fale isso, né? E Deus tem abençoado muito, feito muito milagre no nosso meio. E nós queremos saber o que aconteceu na tua vida. Pelo que eu sei, são 2 milagres aí, né? Isso. Então, vou contar primeiro meu, né? Conta primeiro o que você quiser. Então, naquele seminário, esse último seminário que teve, eu encontrei a pastora Edmar na rua e eu estava desesperada porque eu tinha parado numa pneumonia, tinha descoberto que eu estava com uma broncopneumonia e que eu estava com uma bactéria no rim. E eu fiquei desesperada, assim, porque eu pensei assim, meu Deus, pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu fico doente, e eu não estou bem. E ele falou assim, Edna, na sexta-feira nós vamos ter o seminário, vocês vão? Eu falei, nós vamos. Ele falou assim, então nós conversamos lá. Eu falei, tá bom. E eu cheguei, estava assim, chorando muito, porque eu não estava nada bem, eu vim com muita dor. Eu tinha uma crise de rim assim terrível, e eu cheguei aqui, estava com muita dor, a pastora orou comigo. E eu cheguei e falei para o senhor que eu não estava nada bem, que eu estava muito triste, que eu estava com essa bactéria e que eu já era a 8ª vez que tinha voltado. Eu terminava de tomar o remédio, eu ia fazer o exame, eu estava com bactéria. Eu tomava o remédio, eu voltava, eu estava com bactéria. E o senhor falou para mim assim que ela ia sumir e não ia mais voltar. E eu naquela hora falei assim, pastor, não é com minha fé, mas é com a tua. Lembra, gente? Como é que você vai pedir que uma pessoa tenha fé, depois de estar quase um ano aí sofrendo com um problema? É por isso que nós consagramos apenas para que você tenha com a fé aumentada, porque o Deus dos milagres, Ele sabe o que você precisa. Amém? Então, às vezes, nós precisamos estar consagrados ao Senhor, sempre precisamos, mas às vezes nós precisamos mexer com o coração de Deus, porque vocês estão numa luta, dificuldades, que a fé já não chega mais. E era o caso que você estava, né? Eu falei, pastor, eu vou pegar uma carona na tua vida, então, porque eu já é, né, tipo, fevereiro, março, abril, maio, médico. E eu gastei muito minha bolsa de setembro com remédio, né, Joel? E eu pensei assim, meu Deus, vou voltar no médico para fazer esse exame, se der de novo essa bactéria. Não, mas o pastor falou que eu não vou voltar, então eu não vou voltar. Não, perguntou se podia pegar a carona na fé. Eu falei que podia. E se eu sou um homem de Deus, essa bactéria morre. Amém? É fácil você saber num lugar se ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus ou não. A Bíblia diz que a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, não está por pé. É fácil você descobrir, né? Então, quando a gente falar alguma coisa, segure, fique naquela fé, fique naquele propósito, e ela ficou, coloque a nossa vida à prova diante de Deus. Amém? É simples, né? Não tem problema pegar a carona na fé, porque você pega a carona na fé no começo, daqui a pouco você está correndo sozinho na fé. E daqui a um tempo você vai estar bem lá na frente do caminho, você vai ter muito mais fé que eu, em nome de Jesus Cristo, né? No sábado eu vim aqui no seminário, eu já cheguei sem dor, já cheguei mais animadinho. No domingo também, de manhã, costeirinha e tal. Na terça-feira eu fiz o exame. Eles falaram que ia ficar pronto na sexta, mas eu já na quarta-feira já entrei no site, já fiquei lá. E quando eu abri, estava lá assim, 100, negativo. Ou seja, não tinha mais a bactéria. Não tinha mais, e o médico falou para mim, olha, Edna, eu creio que está resolvido. Eu falei assim, eu tenho certeza que está. Aleluia. Glória a Deus, você pode glorificar Jesus. Uma coisa só que você precisa entender, nós não somos ninguém, absolutamente nada, mas nós somos o porta-voz da palavra de Deus. Amém? Então quem faz o milagre? Jesus Cristo. Ele é a palavra. E quando Jesus sai da nossa boca, o milagre acontece. Então toda a glória de quem é? Jesus.
saiba, mas eu vou contar um negócio para você que é segredo. É segredo. Eu vou no banheiro igual você. Você sabia, não? Então eu sou homem carne igual você. Os pastores, as pastoras que Deus usa aqui nesse lugar, também vão no banheiro. E se comer demais, dá uma desinteria, tem que sair correndo tudo. É ou não é? Por que isso? Porque somos carne. Mas quando a palavra de Deus sai pela nossa boca, é Jesus Cristo, para ir fazer o milagre que você precisa. Amém, igreja? Eu entendi, pastor. Amém? Glória a Deus. Não, pera aí um pouquinho, ó. E vamos dar uma notícia para essa bactéria maldita? Qual a notícia você tem para dar? Nunca mais ela volta para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Qual que é o segundo? O segundo, então, eu tenho uma prima, a Laura, ela tem 2 anos e há um mês ela mora em Guamirã e ela foi para o hospital em Irati, foi transferida com urgência para Curitiba. Ela chegou em Curitiba no sábado, na terça-feira ela fez uma cirurgia, ela deu uma pneumonia e a pneumonia complicou e ela teve que tirar um pedacinho do pulmão e foi para a UTI, ficou com dreno e ficou ali alguns dias, desceu para o quarto e ela estava bem, se recuperando bem, de repente ela parou de respirar de novo e foi para a UTI, foi entubada de novo e ficou muito mal. E na segunda-feira, agora, resumindo, né, ficou todos esses dias entre quarto e UTI, dreno, entubada e tal. E na segunda-feira eles estavam, o pai dela me mandou uma mensagem: Ed, não preciso falar com você. E eu liguei para ele. Na hora que eu liguei para ele, ele falou assim para mim: Ed, a Laura vai ter que fazer uma tomografia e talvez ela tenha que mudar o dreno do lugar. O médico não sabe o que vai acontecer porque ela está com 3 bolhas de ar no pulmão, mancha, eu não entendi direito. E ela vai ter que mudar o dreno, ou talvez vai ter que operar novamente, e ela está muito fraquinha. O Joel esteve em Curitiba, conversou com ele, e ele falou: olha, ela está muito fraca, se ela for fazer uma cirurgia, não sei como é que vai ser. E na hora eu falei assim para ele, eu falei assim: olha, Cleison, existe um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Assim como ele fez muito milagre na minha vida, e o pastor sabe, ele vai fazer na vida da Laura. É o mesmo Deus. Então você tenha fé, vamos orar que não vai dar nada. Né? Não vai precisar fazer nada, não vai precisar tomografia, não vai nada. Mas e ele insistindo, eu falei isso, calma. Eu vou pedir para o meu pastor orar por ela. Amém? Eu sei, você mandou uma mensagem. Na hora eu mandei um WhatsApp para o pastor e falei: pastor, preciso que o senhor me ajude em oração. Eu falei para o pai dela que não vai dar nada, mas né, o senhor me ajuda. Tal. Ele falou assim: eu confirmo com você. Né? Eu disse para ela assim: ó, eu confirmo o que você falou. O que você disse? A menina está curada, então eu confirmo o que você disse. Porque a primeira vez pega a cara na minha fé, a segunda vez eu puxo, a terceira vez vai ter que caminhar sozinha. Amém? Aqui uns tempos Deus vai estar usando ela tremendamente, assim como vai estar usando você em milagres, prodígios, maravilhas. Aonde você for, a unção de milagres que está nesse lugar sobre a nossa vida também vai acompanhar a tua. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Resumindo, à noite nós conversamos novamente pelo WhatsApp, né? E ele mandou uma mensagem para nós que ela não fez a tomografia. Na terça-feira, 11 horas da manhã, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ela tinha recebido uma alta para ela ir para fora, fazia um mês que ela estava dentro do hospital, que ela podia brincar lá fora, ela saiu para brincar lá fora. E na terça-feira de tarde tiraram o dreno. Na quarta-feira, gente, ela recebeu alta. Ela está em casa, ela está em Curitiba ainda, porque hoje ela foi no médico, e o médico ele combinou que hoje ia fazer um raio-x. Ele falou: olha, não vai precisar, porque o estudo do pulmão dela está muito bom. Na segunda-feira, ela vai receber alta total para poder voltar para a casa deles. Gente, saber e receber alta em 2 dias e meio, é milagre ou não é? É milagre, gente, é milagre, né? E ela está guardada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. E esse mal lá no coração, no pulmão dela, quando é que vai voltar? Nunca mais. Avisa o Pai de Deus que você serve. Fez um milagre na vida dela. Ele falou que na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai vir aqui com ela, com a esposa, para agradecer
pelo milagre recebido. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Gente, eu vou chamar. Cadê a Adriana? Onde é que está a Adriana? Aí, vem aqui. Você tem que prestar atenção nesse milagre. Você tem que prestar atenção. O que Deus tem feito é extraordinário. E eu quero que as mulheres fiquem prestando atenção, porque eu estou sentindo uma função de milagres. Então fiquem ligados, fiquem prestando atenção e escute esse testemunho. É extraordinário o que Deus está fazendo no nosso meio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pastor. A senhora igreja, graças a Deus. E qual foi o milagre que você recebeu? Queridos, há quase um mês atrás eu tive diagnóstico de câncer de mama. Um carcinoma maligno, grave. Só um pouquinho, igreja, a diagnóstico do quê? Mais alto, igreja, para ver se vocês estão aqui. Do que era? E um câncer maligno. Se bem que eu não sei se existe negócio de câncer benigno, né? Tá, câncer tem que sair do corpo, se é bom, se é ruim, não importa, não nasceu aí, né? Mas esse caso era muito sério, é isso? E o que me preocupava a minha família, é que infelizmente eu perdi minha mãe há 23 anos atrás de câncer de mama, na mesma mama, que é a mama direita, e o ano passado eu perdi meu pai de câncer de pulmão. Então a minha preocupação era isso. Quando eu peguei o diagnóstico na hora do almoço da minha casa, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu quebrava, se eu xingava, o que eu fazia. Simplesmente eu fiquei sem noção. Eu fiquei sem chão, não conseguia respirar. As únicas palavras que saíram da minha boca, meu irmão estava sentado no sofá, eu só agarrei meu irmão e falei assim, não é isso. Foi a única coisa que eu me lembro de ter falado. E chorei muito. Daí eu levantei do colo dele, enxuguei minhas lágrimas e falei assim, epa, hoje é quarta-feira, eu vou na casa de Deus, eu vou colocar isso em oração, eu vou colocar e eu vou em busca do meu milagre, porque eu creio em milagre. Eu creio em milagre com a minha mãe, eu acreditei até o último momento com meu pai também, né? E eu creio em milagre. E o que nós somos nas mãos de Deus? Nós somos vasos nas mãos de Deus. Tudo é dele, só por tem ele, uma para coisa ele. assim, tudo bem, eu também creio em milagres. Quem sabe se essa igreja já existisse? Vocês sabem que a tua mãe não estava viva? Concordo. Quem sabe que teu pai também não estava vivo? Penso nisso todos os dias. Porque nós temos que encontrar pessoas que acreditem em Deus ainda nesses tempos. Nós temos que encontrar pessoas e caminhar junto com pessoas que creem no sobrenatural. Olha a pessoa que está do teu lado e diz, não ande com incrédulo. Diga para essa pessoa. Não fale mais alto, grite no ouvido dela, diga, não ande com incrédulo. Mas o que é, pastor? O que é um incrédulo? Incrédulo é aquele que está lá fora, que nunca ouviu falar de Jesus? Não. Incrédulo são pessoas que não acreditam em milagres mais. Esse é o incrédulo. Porque essas pessoas, elas minam a nossa fé. Eu não gosto de andar com pessoas que querem puxar eu para baixo. Eu gosto de andar com pessoas que querem me ajudar lá em cima. Amém? Porque na esfera de Deus é que a gente encontra milagre, não na esfera da terra. Se você aprender isso, meu irmão, você vai ser curado e você vai andar em vitória. Não só hoje, não só esse final de semana, mas o resto da parte. Mas aí você pegou o diagnóstico e aí? Daí que eu fui fazer a minha parte, correr atrás dos médicos, tudo pelo SUS, e eu orei, falei, Senhor, o Senhor sabe que quando essa doença está diagnosticada, no grau que ela está, no nível que ela está, que é um nível sério e tal. Um dia na vida de um paciente com essa doença, um dia, um mês é um ano, né? Uma semana é um mês, pegando um mês é um ano, não posso perder, porque eu preciso que o Senhor vá na minha frente. Se o milagre não acontecer agora, eu vou fazer a minha parte, que o Senhor está fazendo. Eu vou buscar mais o Senhor, eu vou acreditar mais ainda no milagre, o Senhor vai ministrar no coração. Mas eu preciso que o Senhor ponha a sua mão. Tudo aconteceu muito rápido. Esse tipo de diagnóstico leva entre 3 e 6 meses. Em menos de 30 dias eu já fiz a minha primeira quimioterapia. Por que eu fiz a
não deixasse para frente, porque nós não tínhamos ainda feito a oração. É claro que tinha que fazer. Imagina. E a minha parte, eu já estou careca, tá? Eu estou de peruca. Algumas pessoas já me viram de lenço. Domingo eu ainda tinha cabelo, mas estava caindo muito, 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 muito. Então na terça-feira raspei. Eu ganhei essa peruca linda. Foi uma amiga minha que me levou lá, não sei se ela está aqui. Thalia Piarental. Ela já recebeu o milagre. A Sandra. Essa está sendo guerreira junto comigo. E ando de lencinho. Mas por quê? Ainda não estou preparada para andar carequinha, não ministrou. Esse seria um grande problema para mim. Domingo eu estava com dor, domingo estava assim, estava bem complicado. Domingo agora, domingo passado. Esse domingo agora. E o pastor Silvio estava orando aqui. E sempre que ele tinha oração, nos é pedido que coloque a mão sobre o lugar onde está doendo, ou sobre a doença. A mãozinha sempre aqui. Sempre aqui, sempre aqui. Só que domingo eu senti um calor. Domingo, quem estava aqui domingo? Quem lembra que no ano do testemunho eu falei, para aí que Deus está curando uma pessoa, uma mulher que câncer? Falei o que era, e Deus disse o que era, e Deus disse onde é que era. Não foi isso? Foi ou não foi? O que aconteceu? Como esse tumor era muito grande, e a partir do dia da biópsia, que foi dia 9 de setembro, essa coisa não parava de crescer, parece um bicho bravo. Ele ficou muito feio, ficou muito dolorido, deformou muito a mão, e ele não parava de crescer. Então, a partir da primeira quimioterapia, ele deu uma aliviada, só que a dor continuava. Tá? Resumindo, o pastor disse que era para pôr a mão e procurar. Então, é uma massa muito grande que tinha na mama e esse tumor enorme, e muitos embaixo do braço. E essas metástases, elas doíam muito. Elas doíam muito, me incomodavam. A primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão embaixo do braço. Eu não achei nenhum. Ainda falei, ó, e essa mulher pode vir aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou lá no banheiro ver. Não acreditou. Eu fiquei com medo de dar um testemunho que não. Ou que aquela bênção não fosse minha, entendeu? Era esse o meu medo. Gente, quando alguém falar, não pega a bênção. Porque Deus não tem economia de bênção, amém? Se eu falar uma coisa que tiver viva, consvite e carta aí, amém? Glória a Deus, amém? Por falar nisso, mulheres, ó, no Santo de Milagre está aqui, ó, está fluindo o poder de Deus. Mulheres que têm qualquer problema no seio, já vou pedir para você ficar em pé e Deus vai curar você agora, amém? Se prepara aí, não tenha vergonha não, se você ficar envergonhado depois do culto, eu vou bater em você, porque tem gente que vem só depois do culto. Quase eu falei. Mas aí, o que aconteceu? Aí eu peguei, minha filha mais velha, ela já estava chorando, falou, vamos no banheiro comigo? Vamos. A filha que levou o banheiro. Vamos pro banheiro. Eu fiquei com vergonha de apalpar, né? Tinha que pôr a mão. Fui pro banheiro, tirei o sutiã e cadê? E fui apalpando e eu comecei a chorar. Quase gritei lá no banheiro. Tinha uma irmãzinha que estava com o neném lá, ela viu. A irmãzinha que estava trocando o neném lá no banheiro. Aí eu voltei, sentei e eu queria chorar, eu queria rir, eu queria gritar. E eu me contei. Falei, agora o pastor está pregando, então agora eu vou me comportar. No final do culto, a primeira pessoa que eu vi, acho que foi a Gislaine. Foi a Giz, e eu falei, Giz sumiu. Ela vai falar com o Silvio, vai falar com o Silvio, vai falar com o Silvio. Eu já falei com a Lúcia, falando, vamos lá. Eu vim e falei, se eu fosse embora sem contar, veio falou, fez uma gritaria aqui na frente, no final do culto, mas também um milagre desse tamanho. Quem não ia ficar feliz? Eu estava com muito medo. Todos os dias eu acordava, todas as noites eu estava tendo dificuldade de dormir. Eu acordava com medo. Porque a primeira coisa que eu pedi para Deus, eu falei assim, Jesus, quero viver. Eu tenho 44 anos. Eu tenho tanta coisa para mim viver e eu acredito nas tuas promessas. O Senhor disse várias vezes, o Senhor usou muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus para falar comigo e disse que eu oraria pelos enfermos e eles iriam ser curados. Que eu iria impor as minhas mãos e eles seriam libertos. E eu creio na tua palavra. Isso não está acontecendo ainda, Senhor. Mas essa é uma promessa que o Senhor tem para a minha vida e eu quero viver isso. O que acontece? Eu tenho uma coisa comigo. Se você é transformado, você tem que transformar a vida de alguém. Se você recebeu a cura, você tem que levar a cura para alguém através de Jesus. E eu creio que lá, gente, todas as minhas quimioterapias, quando eu estou no consultório, quando eu estou no laboratório, eu estou falando de Jesus. E é incrível porque as pessoas olham para você e parece que você tem alguma coisa que você chama as pessoas, né? Mas o milagre. E o milagre sumiu o câncer que
carcinoma maligno? Desapareceu? Veja, glorifica o Senhor Jesus. Agora nós temos uma notícia para dar para ele, não temos? Tem, claro que temos. Amém? Bota as mãos para cá. Amém? Qual a notícia que teve lá com esse câncer? Nunca mais ele volta para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Quem me diz amém? Graças a Deus, Deus abençoe muito. Amém? Glória a Deus por isso. Pastores, consagrados, eu quero um do lado de cada uma. Amém? Não tem mais, temos lá alguém lá no canto lá. Você vem aqui, vai estar de cima, vem cá. Não tem mais ninguém? Tem ali em pé, ali, ó. Ô, pastor. Amém? Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo. Toca agora, Deus, nessas mulheres, Pai, para a glória do nome do Teu Santo Filho Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dos pastores que estão orando, pastores, com a fé da igreja, e o nome de Jesus Cristo há de ser exaltado e glorificado mais uma vez. O Senhor toca e arranca o câncer da vida dessa pessoa. Tira o mioma, o caroço, o cisto. Tira, meu Pai, essa obra do mal que está perseguindo a vida dessa mulher. Senhor, uno a minha fé com a fé desses que estão orando com eles. E repreendemos a ordem do inferno. Anulamos as potências do diabo e dizemos que o corpo dessas mulheres são curados agora, para a glória de Deus em nome de Jesus. Câncer, tumor, desapareça. Caroço, desapareça. Miomas, cistos, desapareçam agora, para nunca mais voltar em nome de Jesus. E ao corpo delas nós damos uma ordem: sejam curados em nome de Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus, glorifica o Senhor Jesus. Amém? O que aconteceu na tua vida? Está nervosa por quê? Verdade que eu deixo as pessoas nervosas aqui? Isso é assim, verdade? Eu não entendo isso, eu estou tão simpático. Né? Tão tranquilo, calminho. Né? Não, teve gente que ficou brava comigo, chateado. Ô pastor, quem estava aqui no domingo? Ô pastor, o senhor chamou a atenção de dois jovens e disse que ia tirar para fora da igreja. Gente, sabe o que é o problema? O problema é que o respeito a Deus não pode ser perdido. Amém. Amém? Quando dentro de uma igreja o respeito ao nosso Senhor já não existe mais, ele não está mais ali. Então, quando eu brigo com alguém, quando eu chamo a atenção de alguém, o único motivo é para que Deus não se afaste daquilo. Amém. Você prefere uma pessoa fazendo bagunça, bebendo que suba, ou o Espírito Santo aqui no seu lugar? O que você prefere? Espírito Santo. Então entenda o seu velho e querido pastor. Amém? Amém? A pessoa veio para a igreja, mas não quer escutar, não quer receber, atrapalha os outros que estão querendo. Eu não vou permitir isso aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Então não sou bravo não, é só o que dizem por aí, mas eu não sou, né? O que aconteceu com você? Então, foi assim, eu estava fazendo trabalho na minha casa, e daí veio uma amiga da Thalia lá na casa, e estava contando para a Thalia que a mãe dela estava com câncer, e daí me mexeu muito, porque a mulher começou a contar assim para a Thalia, e começou a chorar, e a gente pegou, orou com ela, tudo, e a gente veio para o culto com a Thalia, e a menina foi para casa. E daí o pastor Silvio falou assim que quem tivesse com dor, ele colocasse no lugar. E daí eu pensei, mas Senhor, mas eu não estou com dor. Daí logo após o pastor falou, mas quem pensou que não está com dor, você conhece a pessoa que está com dor. E
E eu tomei posse daquilo para mim. Falei, Senhor, vai de encontro com a vida daquela mulher e cura ela. Porque, né, o câncer assim fica abalado. E daí Deus falou comigo, você vai ligar para ela a hora que você chegar na casa e vai falar que ela está curada. Mas eu não conhecia a mulher. Eu falei, daí vim conversar com a pastora Rosa. Expliquei, pastora Rosa, Deus falou comigo para eu ligar para a mulher e falar que ela está curada. E daí eu falei assim, mas eu acho que eu não imagino se essa mulher não é curada. O que eu quero fazer? Eu falei, não, quando eu estava ganhando 10 em mim aqui, mas sendo sincera, eu falei assim, pastora, daí a pastora falou, não, Deus colocou poder sobre a tua vida. olha que coisa. E a pessoa assim foi um canal de bênção mesmo na minha vida. Gente, só um pouquinho, veja bem. Ela pensou, aí Deus me usou para dizer, você que pensou, né? Poxa, ela pensou, daí Deus diz, olha, você que pensou. Poxa, qual é a dúvida? Olha a pessoa que está perto de você e diga, arranque a dúvida da tua vida. Né? Mas daí, o que aconteceu? Estou ansioso, estou angustiado para saber o que aconteceu. Daí a pastora orou comigo, cheguei na casa. Ela orou para você ter coragem de falar com ela. Cheguei na casa, conversei com a minha mãe, conversei com a Thalia, orei, mas não tinha coragem assim de ligar. Daí a Thalia estava conversando com ela pelo Face e falei, Thalia, peça o número. Não. Eu fui dormir, não conseguia dormir. Falei, mas... Deus manda e não faz, tem que ficar com insônia mesmo, até fazer. E daí era umas 10h30 e falei, nossa, tem que ligar pra mulher. Eu falei que eu peço o número pra mulher. A Thalia ligou. Eu falei, dona Sônia, eu não conheço a senhora, mas na minha igreja eu fui tocada pelo Espírito Santo e Deus mandou dizer que você está curada. E daí eu falei, posso orar pelo telefone da senhora? Ela falou, pode, eu recebo. E eu fiz a oração para ela. Ela falou, daqui a um mês vai sair o resultado. E passou esse um mês. E ela não me conhecia, eu também não conhecia ela. Ela falou assim, você que é a irmã da Thalia? Ela me ligou, pediu, você que é a irmã da Thalia? Eu falei, sim. Ela falou, você lembra que não? Você orou comigo? Eu falei, lembro. Ela falou assim, eu estou curada. Glória a Deus! São todos os que creem em Deus, levantou para fazer milagre, não é só pastor, entenderam isso? Olha para a pessoa que está perto de você e diga, é você que Deus está querendo. É você mesmo. Eu acho que ela não acreditou, dá um grito no vídeo dela, é você que Deus aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, gente, não deixa. Deus falou com você, seja ousado, faça, fale, grite, esperneie, corra o risco. Olha para a pessoa que está perto de você e diga para ela, corra o risco. Amém? Eu vivo correndo risco. Amanhã vocês vão ver um testemunho aí maravilhoso. Domingo, eu dei a palavra para a pessoa e eu disse até sexta-feira. Corre o risco, rapaz, tem que correr o risco. Amém? E agora ela não sabe por que eu segurei ela aqui. Porque o Espírito de Deus diz para você, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Amém? Eu não vou falar no microfone o que quer, mas você sabe muito bem. Deus toca e abençoa. Segundo o poder da tua glória, meu Deus, tira tudo aquilo que está impedindo a felicidade para a vida desta vez. Completa, Deus, a alegria, preenche o coração. Amém. E estabelece, Senhor, a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus, glória a Deus.
vários milagres. Amanhã nós vamos pegar mais alguns, porque assim, eu estou bem cansado. Eu confesso para você que eu fiquei ali para ungir todos, assim, no limite das forças mesmo. Então eu vou ser bem breve hoje, mas eu quero pedir algo para você. São 3 dias. Olha para a pessoa que está do lado e diga: são 3 dias. Amém? Jesus Cristo podia ter ressuscitado no primeiro, sim ou não? Sim. Claro, Deus poderoso, o Espírito podia ter ressuscitado Jesus no primeiro, mas a profecia dizia que eram 3 dias. E Deus, quando Deus falou comigo desse propósito, junto com toda a equipe pastoral, Deus falou 3 dias. Então você está de parabéns, porque você já está aqui no primeiro. Amém? Agora, não deixe que você seja enganado pelo inimigo e perca a sua bênção. Eu quero você aqui amanhã e quero você aqui domingo. Amém? Amém. Glória a Deus. A história da tua vida vai mudar. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Todos os enfermos que estiverem aqui serão curados. Amém. Amém? Não fazemos, e Deus também não faz acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa que está com muita dor no corpo. Quem é você? Levante-se. Levante-se, rápido. Tem uma pessoa que está com muita dor no corpo. O corpo inteiro está doendo. Cadê você? Levante. Está ali, está aqui. Está lá atrás. Você. Vai lá, pastor, vai lá, 2 lá, vai lá. Cada um vai. Viu, pastores, me ajudem. Eu não vou nem orar aqui. Vamos lá, olha. E pode trazer aqui para frente para testemunhar o milagre, que eu tenho certeza que Deus está operando. Tenho certeza que Deus está operando. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa aqui que sofre de enxaqueca direto. Agora você não está, mas você tem esse problema. Cadê você? Levante sua mão, vem aqui. Onde você está? Vem aqui, vem cá você. Vem cá. Olha, gente, eu não sei, Deus está revelando e vocês ficam aí comigo. Se sou eu do outro lado, eu pulo, dou um cambó que sai gritando. Você fica de frente isso, como elas. Vai lá, cada uma hora aí. Ó, olha para mim. Acabou hoje. Entenderam? Está brotando, né, gente? Não posso falar de cá. É isso que eu não entendo. Deus fala e a pessoa fica quietinha ali. Fala, olha, cadê as pessoas com dor lá? Pode vir aqui, eu quero que isso fique gravado. Porque essa cidade não vai ser a mesma. Hoje eu amarrei toda a potestade do inferno sobre a vida das pessoas. Não haverá mais essas obras do diabo aqui dominando sobre a cidade. Aqui. A senhora estava com dor? Eu estava com dor em todo o meu corpo. E por que o senhor demorou a levantar? Ficou assustada? Eu fiquei pensando, né? Não é Deus, não é ele. Não é bem assim. Agora me conta uma coisa, o pastor Edmar orou para a senhora. E agora? Orou, saiu a dor. Não está sentindo a dor? Estou sentindo a dor. Glorifica o Senhor Jesus. Nós damos para essa dor? Nunca mais volta na vida dela em nome de Jesus. Amém? O senhor era outra pessoa que estava com dor? Mas isso, eu estou com muita dor nas costas e dor no peito também, sabe? Daí eu fiz fazer para levar hoje para o médico, daí não levei, porque eu fiz com o médico e fiz receber tudo. Eu queria receber aqui, ó, fé, gente. Eu vou lá e vou receber minha cura lá na igreja. E o que aconteceu com a pastora Fernanda, professor? Não dá mais cedo? Não. Glorifica o Senhor. Nunca mais volta a
nas costas de madrugada. Daí nem acordei minha esposa, nada, peguei e saí, né? 3 horas da manhã, não falei nada. Fui direto no posto. E fui lá, tomei um remédio, tomei injeção. E hoje de manhã não estava muito bom. Só que quando a gente entra naquela porta ali, a gente se sente tão bem. Não sei como é. Não sei o que acontece. A partir do momento que você entra ali, você se sente tão bem que some tudo, some os problemas, some as dores, some tudo. E eu, depois dessa oração, feliz, né? Como feliz? Cadê os dois? Não tem. Tem mais? Então abaixa esse tabuleiro de resposta. Olha aí, glorifica Jesus. O que você está sentindo? Dor de cabeça, eu tenho enxaqueca direto. Ela estava com muita dor quando chegou aqui. Estava com muita dor. Como é que está agora? Sem dor. Desapareceu. Aleluia! Deus é fiel. Amém, igreja? A palavra do Senhor é digna. É digna. Glória a Deus. Vamos dar uma notícia para essa mulher. Em nome de Jesus. Como que essa dor volta? Nunca mais, pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Está livre desse mal para a glória de Deus. Glória a Deus. Gente, vamos dar a palavra, porque há muito sonho de milagre. Quem está precisando de um milagre aqui? É a palavra de Deus que traz o teu milagre. Amém? Não é a tua vida. Amém? Glória a Deus. Essa senhora, pode ficar de pé, por favor? Sim, senhora. Por gentileza, consegue ficar de pé? Pastor Edmar, pastor Cleber, rapidinho ali, ó. Ô pastor, vocês estão mais novo que eu, vocês estão consagrando também, jejuando também, mas eu estou em pé, fico em pé. Olha aí que Deus vai operar o meu. O que é o problema na vida, senhora? Intestino de pulmão. Problema de pulmão. O que é? Água no pulmão. Não, água tem que ir lá para o Nordeste, está precisando, né? Deus vai tirar essa água daí e jogar lá no Nordeste, lá para o povo. Amém? Pode orar que é uma unção sobre a vida dela. Deus vai curar ela. Marca isso aí, registra isso aí, filma isso aí para depois ela vai vir dar o testemunho e nós ter aqui para passar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma ordem na tua corte. Fique Dá uma coisinha aí com esse debate aí para nós. Sabe? Você é daqueles binários antigos, sabe o que é? Coragem de vir para a igreja doente, isso é coragem. A pessoa merece voltar para casa curada. Você está curado em nome de Jesus. Receba isso, diga eu recebo. Levante sua mão, diga eu recebo. Em nome de Jesus, o meu milagre. Você estava com dores? E agora? O doutor drenou 200 ml de água no pulmão dela, hoje já está indo, estava na sala de cirurgia, deu sangue, 200 ml. Mas minha esposa, você estava com dor muito forte, né? E agora? Procura. Ô pastor. Pastor. Chegou, estou com dores aqui. Tava. E agora, como é que tá? Agora eu tô bem, tô mais leve. Glória a Deus, esse é o poder de Deus que tocou nela. Está leve e curada, em nome de Jesus. Por isso que ela está leve, amém? Em nome de Jesus. Quando que essa enfermidade volta? Nunca mais. Não saber da dor. Está com dores ou não? Isso que o pastor quer saber.
Não. Nada de dores? Nada. Tinha dores? Tinha. Desapareceu. Glória a Deus, desapareceu. Em nome de Jesus. Amém. Então estenda a tua mão, igreja. Quando que essas enfermidades voltam para o corpo dessa mulher? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem sabe canta. Glória a Deus. Tu és o Deus da minha salvação. Glória a Deus, Jesus. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
era o dono legal de todas as coisas e sempre foi. Mas Deus queria nos entregar uma herança. E para que a herança fosse entregue, Jesus Cristo precisava o quê? Morrer. Quem está entendendo? Eu estou. Esses milagres que acontecem aqui ao vivo, isso é uma herança para nós, porque Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você. Aleluia! Isso nos dá direito à herança. Qual é a herança que nós temos direito? Saúde. Amém! Olha o pessoal que está perto de você e diga: saúde. Saúde é uma das heranças de Deus para você. Como se não bastasse, já estaria bom demais, mas o Senhor ainda coloca na nossa vida outras heranças. Jesus Cristo precisava morrer para que a herança chegasse até mim. Amém? Amém. Mas agora tem algo bem interessante. Só tem direito à herança quem é filho. Quem aqui daria a sua herança para um estranho? Quem daria a sua herança para alguém que você não conhece? Você deixaria o seu filho para dar herança para um estranho? Ninguém faria isso, claro que não. Ninguém tiraria da herança dos seus filhos para dar para um estranho. Quem repartiria a sua herança com os estranhos aqui? Quem faria isso? Ninguém. Então, para que a pessoa tenha direito à herança, ela precisa ser o que, igreja? Filho. O quê? Filho. Filho. Basta ser filho que tem direito ao quê? Herança. E como é que eu me torno filho de Deus? A Bíblia diz que a todos que receberam o Senhor Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo, você passa de criatura, de estranho, para filho. Olha a pessoa que está perto de você, diga para ela: se você tem Jesus, você é filho. Quem aqui é filho? Levanta a sua mão, diga: eu sou. Só os filhos de Deus fazem um barulho nesse lugar. Agora veja bem, uma vez que você é filho, a pior coisa que tem para um pai é ele ter uma herança para o filho e o filho ser oriundo, ignorante e não saber que tem uma herança, ou então que não se apropria da herança. Imagine você trabalhar com a vida inteira, arrumar e deixar uma casa de herança para o seu filho, para a sua filha, e depois lá no céu Deus falar assim para você: pois é, você morreu, veio para cá, deixou uma casa para tua filha de herança, deixei, sabia que ela está morando de aluguel. Meus irmãos, como eu deixei a casa, e a casa está lá fechada, mas por que ela não foi lá? Não sei. Pergunta para ela. Olha a pessoa que está perto de você e diga: a herança é gratuita, é só pegar. Se você entregou a tua vida para Jesus, você se tornou o quê? Filho. Se você se tornou filho, você passa a ter direito à herança. A cura é uma herança que nós temos direito para nós, sim ou não? Sim. Mas eu quero falar de uma outra herança que ele está dizendo aqui, que ele diz que toda ferramenta preparada contra você não vai te ferir, não vai te machucar.
tudo que o diabo preparou para você não te atinge. Quem entendeu? Diga eu. Olha a pessoa que está perto de você e diga: isso é herança. Diga para ela: tudo que o diabo preparou contra você não vai surtir efeito. Só alguém acredita nisso? Ele está dizendo que toda ferramenta, tudo que o diabo prepara não vai surtir efeito. Ele diz também que toda língua que se levantar contra você em juízo, você condena. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou te dizendo, mas a herança mais importante que Deus deixou para nós depois de salvos é a autoridade do Espírito de Deus na nossa vida. Ele está dizendo que tudo que se levantar contra você, e que toda língua ou toda palavra que se levantar contra você, você condena. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você recebeu de herança a autoridade para condenar o mal. É tudo. Amém? É tudo. Isso é nossa herança. O mal tenta afligir tua vida, você condena ele. Você diz: está errado, não. Eu não aceito você na minha vida, eu condeno você, eu condeno a tua ação. O diabo fala no teu ouvido, o diabo diz assim: ah, você não foi curado. Condene isso. Isso é palavra do inferno, é língua que se levanta contra teu milagre. Teu marido não mudou, está amarrado, o diabo condena essa palavra: meu marido já mudou. Se nós fôssemos contar a quantidade de vezes que nós vimos pessoas receber milagres impossíveis por ficarem firmes, declarando a sua herança. O que Deus trouxe para você? Autoridade. Talvez você não entenda isso, mas na tua boca está o poder da vida ou da morte. Se você usar a tua herança que Deus te deu, sabendo, nada mais vai ser impossível para você. Qual é o primeiro passo, pastor? O primeiro passo é ser salvo, é ser filho. Se você entregou a tua vida, você é filho. Se você é filho, você tem direito à herança. Aí a língua vem e diz para você: o negócio está feio. Você condena: está feio para você, eu tenho Jesus, está bonito. A pessoa vem e diz para você: não, agora o país está quebrando, você vai quebrar também. Se você quer quebrar, quebra você. A minha palavra, na minha vida, é que eu vou prosperar. Você tem que aprender a condenar as palavras que se levantam contra a tua vida. Mas por que, pastor? Porque isso é tua herança, é o que Deus espera de você. Olha a pessoa que está perto de você e diga: Deus espera que você use a autoridade de filho. Gente, isso é tão importante para mudar a tua vida. Enquanto você fica concordando com o diabo, você não muda, não acontece. E Deus disse que a herança que Ele tem para você não é dinheiro, não é casas, é algo muito maior do que isso. É a autoridade espiritual. E se você aprender isso, se você entender isso, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Mas é que acho que vou ficar gripado. Você fica, eu não. Mas na minha família todo mundo morreu disso. Morreram eles, eu não. O problema deles que morreram, eu não. Eu estou aqui, eu vou ficar firme. Não, porque não vai dar certo. Bom, não vai dar certo para você, para mim já deu em Cristo Jesus, já estou tomando posse. Vá um pouquinho para frente, Isaías 55, versículo 11. Esse eu quero aqui, se for possível. Parabéns, quem está lá? Não adianta nada, tive
de ser, porque o Max, se estivesse lá, não estava. Um pouquinho para frente, Isaías 55, 11. Amém? Ó, presta bem atenção. Você entendeu que Deus te deu como herança a autoridade espiritual? Quem entendeu? Diga eu. Muito bem. Como é que se usa a autoridade espiritual? Eu já dei uma dica para vocês aqui, né? Mas como é que se usa? Assim, vamos ler toda a igreja? Assim será. Essa palavra não volta para minha boca. Vai fazer o que eu disse, vai ou não vai? Claro que vai. E você, o que você tem dito? A palavra de Deus diz assim: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? O cocheio desse pensamento, uma hora você acha que é, outra hora você acha que não é. Está tudo bem? Está tudo bem. Quer dizer, nem tudo está bem. Não, mas está tudo bem. Não, mas está mais ou menos. Não, mas isso aqui vai dar certo? Vai. Quer dizer, não sei se vai. Não, irmãos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não vai voltar para mim vazia. O que é voltar vazio? É voltar de mão abanando. Vocês notaram que a palavra tem vida? Quem notou? Jesus, Deus, está dizendo que a herança é uma autoridade espiritual para que você use a palavra para condenar o mal que vem contra a tua vida, para desfazer as obras do inferno. Mas ela só acontece quando você usa a tua boca. E aí, quando você usa a tua boca, assim será a minha palavra. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. É a tua palavra abençoada. Abençoada. Olha a pessoa que está perto de você e diga: é a tua palavra que não pode voltar vazia. Quem acredita nisso? Olha o que eu disse aqui agora. Então, quando eu acredito que a palavra que sair da minha boca não volta para mim vazia, o que ela, se ela não voltar vazia, o que aconteceu? Ela fez aquilo que me apraz, ou seja, ela fez o que eu disse. A palavra foi e fez exatamente o que disse que ia fazer. Aí o que acontece? E prosperará naquilo para qual eu enviei. Quando você diz: a minha história vai mudar, você não pode mais receber essa palavra para trás. Quando você diz: eu vou ser curado, você não pode mais receber ela para trás. Você não pode permitir que a palavra volte vazia. Eu quero que você entenda assim. Vem cá, não tem ninguém mais bonito que você, não. É assim. Posso? Vem. Não, calma mais pouco. Aqui. Me dê um boné. Me dê um boné. Vem aqui. Vem, faz de conta que está me trazendo nada. Você não entende? Ele está me dando um boné? Então veja bem. Ele é a minha palavra. Ó, a bronca que eu vou dar na minha palavra. Escuta aqui. Você não volta para mim vazia. Vá e me traga um boné. Palavra, eu acho que você não entendeu. Eu não sou homem de voltar para trás no que eu digo. Eu disse para você me trazer um boné. Entendeu? Vá e faça o que eu disse. Essa é a minha palavra. Eu não vou receber ela vazia, vou. Boné. Deus abençoe. Sabe qual é o teu problema?
Você diz que teu filho vai ser livre das drogas, mas você, quando vê ele chegar balangando em casa, você diz: não adiantou. Você recebe a palavra vazia de volta. Você não pode fazer isso. Você entendeu? Você não pode. Por que, pastor? Porque filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então vou te contar uma coisa. Filho de Deus, ele mantém a sua palavra. Por isso que o filho de Deus não pode dar cano nos outros. Por isso que o filho de Deus não pode deixar de pagar suas contas. Por isso que o filho de Deus não pode dar golpe. Por isso que o filho de Deus não pode mentir. Porque se ele fizer isso, o diabo não leva a sério. E sempre a palavra dele vai voltar vazia para ele. Agora, quando o filho de Deus entende que a sua palavra não volta vazia, e ele cuida da sua palavra, quer no mundo natural como quer no mundo espiritual, sempre que a palavra voltar vazia, ele manda ela de novo e diz: escuta aqui vazia, perto de mim, negativa, não te aceito. Pode voltar para lá, pode voltar para lá, porque você vai voltar aqui mostrando o meu milagre, trazendo o que eu preciso. Quem entendeu o que eu entendi? Nós estamos recebendo milagre e o povo está festejando por nós. Agora você entendeu? Então levante a sua mão para o céu e diga assim: mas não é para voltar para trás da sua palavra. E diga assim: agora eu vou receber o meu milagre. Segundo a minha palavra, eu não saio daqui sem recebê-lo. Vou ficar em pé em nome de Jesus. Bom, chega aqui os pastores aqui para me ajudar. Vamos dobrar o joelho aqui. Os primeiros dois aí estão sendo. Amanhã eu pego as outras duas lá. Vamos trabalhar por turnos aqui. O que você disse? Então, meu filho, não vai voltar para cá vazia a palavra. Vai? Não vai. O teu milagre vai ser entregue agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre a enfermidade, sobre o legal. Se você não é só você que está orando, você pode orar por alguém, interceder por alguém, e você coloca. Hoje nós vamos trabalhar em curas. Amanhã haverá curas, sim, muitas curas. Mas amanhã nós vamos trabalhar forte em libertação. E no domingo também vai ter curas e também vai ter libertações. Mas no domingo nós vamos trabalhar sobre prosperidade. Eu vou te dar a chave para prosperar aqui, em nome de Jesus Cristo. Então você não falta de jeito nenhum nesses outros 2 dias. Mas segura aí, porque o milagre está chegando em nome de Jesus. Amém? Eu só quero uma entrada de louvor antes, para que aquela unção poderosa venha sobre nossa vida. Feche teus olhos, em nome de Jesus.
o seu coração ligado em Deus, porque o poder dele começa a operar agora na tua vida. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, nós vamos te dar toda a honra e toda a glória por aquilo que começa a acontecer agora no meio do teu povo. Meu Deus, que o teu poder comece a inundar este salão agora, e o dom de milagres e curas entra em operação agora. Onde estiverem as dores, comecem a desaparecer em o nome de Jesus Cristo. Dor nas costas desapareça, dor no estômago desapareça, dor de cabeça desapareça em o nome de Jesus. Toca, meu Deus, o corpo dessa pessoa e coloca os ossos no lugar agora. Toca nos ossos e restaura o osso quebrado, o osso trincado em nome de Jesus. Ouça a minha voz e volte para o seu lugar. Em nome de Jesus Cristo, caroço desapareça, câncer desapareça. Ouça a minha voz, câncer, e seja vomitado agora em nome de Jesus. Toca com o teu poder e destrói as dores da cabeça, a planta dos pés agora, dores nos nervos, em nome de Jesus desapareçam. Deus, toca com o teu poder, Senhor, no coração, nas veias, no sangue, meu Deus, nos joelhos, nos tornozelos, Deus, no pescoço, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toca no pulmão, toca nos rins, toca no fígado, toca na bexiga e queima o mal agora. Toca, meu Deus, nos ouvidos e abre os ouvidos. Toca nos olhos e dá visão agora. Toca nos ombros deste homem e cura ele agora, em o nome de Jesus. Toda sorte de milagres se manifestem para a glória do Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, glorifica Jesus Cristo mais uma vez nesse lugar. Pai, nós liberamos agora uma palavra, Deus, de transformação, de cura, e que não voltará vazia sobre a vida dessa pessoa. Por isso nós dizemos em nome de Jesus, todo problema circulatório recebe agora, em nome de Jesus, a cura e volta ao normal. Todo problema de pressão alta, em nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa agora e desapareça. Em nome de Jesus, liberamos uma palavra que não voltará vazia aos ossos dessa pessoa, que crescem agora, que são restaurados agora, ossos da coluna, nervos, ouçam essa palavra e se aliem na naturalidade, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra dizendo em nome de Jesus Cristo que todo problema causado no corpo dessa pessoa agora, nos músculos, nos nervos, voltem ao normal, recebam a vida de Cristo e se estabeleçam novamente em nome de Jesus. Damos uma palavra para que volte e cumpra em nome de Jesus o que Cristo estabeleceu na cruz sobre a vida de todo aquele que sofre de enfermidade, de problemas, de respiração. Desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Damos uma palavra agora que vem e traz vida contra o diagnóstico que foi estabelecido da enfermidade no corpo dessa pessoa, e esse mal saia da vida dela em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que a tua palavra se cumpra nessa noite e abençoe a vida desse povo que aqui está e que se coloca diante do Deus vivo. Deus, que essa palavra gere vida
obra na vida dessas pessoas, fisicamente e espiritualmente, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Toca agora, Senhor. Toca, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o teu poder, meu Pai, procure o mal agora, a doença, e destrua. Que a origem desse mal seja destruída. Que os espíritos do inferno obedeçam e abandone a vida dessa pessoa. Que o mal vá embora e leve com ele as doenças, as enfermidades, as perturbações. Deus, toca poderosamente no teu povo, meu Deus, e faz um milagre que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Que fique claro, meu Deus, no coração de cada um, que não somos nós que operamos milagres, mas é o teu Filho Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e que está vivo, e que porque Ele vivo está, Ele opera milagres para deixar isso claro para todo mundo. Por isso, Senhor, glorifica o teu Filho Jesus e faz uma obra poderosa agora, meu Deus, curando completamente essas pessoas. Toca, Senhor, em todo esse povo, meu Pai, para a glória do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Todo o mal agora seja desfeito e seja destruído. Deus vai tocando e opera. Vai tocando, meu Deus, e opera. Vai tocando, meu Deus, e opera. Feche teus olhos, deixa Deus tocar na vida dos outros. Receba você. Deus vai tocando, Deus. Vai desfazendo esse mal, meu Pai. Vai desfazendo essa perturbação, meu Deus. Vai desfazendo, meu Pai, essa doença crônica. Deus vai desfazendo esse sintoma. Senhor, toca poderosamente agora, meu Deus, e quebra o jugo que está sobre a vida dessa pessoa. Deus, que ela seja abençoada pelo poder da glória do nome de Jesus Cristo. E ao corpo de cada um, eu dou uma ordem: pare de ser rebelde e obedeça a palavra de Deus e fique curado de todos os males, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe diz amém. E graças a Deus, amém. Aleluia. Receba a tua milagre, receba a tua milagre, receba a tua transformação, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não cede ainda, Deus está operando. Amém. Glória a Deus. Procure o mal, procure a dor, procure o caroço, procure o tumor, procure o que você quiser aí. Você não vai encontrar mais. Amém? Quem estava doente? Levante sua mão. Que estava doente não está mais. Você, nós já oramos por você. Quem mais? Quem mais? Não tinha ninguém que estava com problema? Glória a Deus, o povo aí sarado, 100%. Lá, estava com dor, estava com problema. Vem aqui mais perto, chega aqui. Quem mais aqui? Você falou alguém? Você? Você? Pode chegar aqui, meu filho. Eu vou descer. Eu não queria descer porque estou no fiado da gaita aqui. O que aconteceu, meu filho? Eu tive um tumor cerebral e já fiz uma cirurgia em 2013. Aí ele voltou nesse ano, eu fiz uma cirurgia em março e outra em junho. Agora eu fiz uma nova ressonância e deu que ele recidivou, que ele voltou. Tá, mas e agora? O que aconteceu? Agora eu estou me sentindo muito bem e eu senti que hoje Deus realmente me curou e arrancou a raiz desse mal. Amém? Mas eu sei disso. Amém? Feche os olhos. Mal, saia da vida dela. O espírito do inferno, saia da vida dela agora. Você pensa que fica escondido? Aí não fica, não. Saia da vida dela agora, em nome de Jesus Cristo. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, pragas, maldições, sejam destruídas agora. Saia da vida dela, saia do caminho dela,
Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos assoprar sobre ela e o milagre é confirmado, em nome de Jesus. Amém? Pode fazer exame, está registrado lá. Vai fazer exame e depois vem dar o testemunho, amém? O que aconteceu, meu filho? Eu sofro já uns anos de problema de hérnia de hiato e queimação no estômago. E tomo medicamento 2 vezes por dia. E hoje eu quero dizer para a comunidade aqui, para quem está participando aqui, que eu fui curado. Vou chegar lá em casa, vou jogar no lixo e não dar remédio. Quero voltar a dar testemunha, porque hoje eu saí daqui com mais fé do que eu entrei. E acredito que eu vou sair curado daqui. Eu tenho certeza, vai sair, não já está curado em nome de Jesus. Quando é que via? Estômago. E agora não, mais nada. Meu Deus, espera aí, fica aqui. Vem aqui. Vem, toma embora dessa água aí. Isso. Volto a fazer exame. Se apareceu mal é porque eu sou falso profeta. Amém? Deus abençoe. Igreja, quando é que volta isso aqui? Nunca mais. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glorifique o Senhor. Diga, minha filha. Dor de cabeça agora nunca mais. Estava com dor de cabeça? Saiu? Amém? Põe as mãos para cá, igreja. Sabe quando é que vai voltar isso aqui, igreja? Nunca mais essa dor volta em nome de Jesus. Feche teu olho. Em nome de Jesus. Espírito causador de sofrimento, de tristeza, de rejeição. Vai tocando. Deus toca agora e arranca isso daí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós vamos soprar sobre ela. E o milagre é muito maior do que ela imagina. Em nome de Jesus. Olha para mim. Oh, você vai sorrir. Você sofria muito, né? Por quê? Muita dor. Nunca mais. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus, igreja. Você pode se assentar. Chega aqui mais perto. Amém? Opa, tem um ali também. O que aconteceu, meu filho? Dor nas pernas, muita dor nas pernas. Agora há pouco eu tive que ficar sentada lá. E agora eu consegui ficar, ela doía e tremia assim por dentro dos nervos. Doía e ficar tremendo as pernas? Mas não está tremendo agora, né? Agora não. E daí a dor passou? A dor melhorou, passou. Melhorou é uma coisa, passou é outra. Melhorou, passou. Porque eu não podia ficar em pé, né? Eu estava sentada. Daí agora eu fiquei em pé e... Gente, glorifica o Senhor. Você não conseguiu ficar em pé. Meu Deus, gente, olha que maravilha. Pega aqui na minha mão, vamos andar um pouquinho nós dois juntos. Olha só que maravilha. Desfilar com uma mulher bonita é um privilégio, né? Olha só, que maravilha. Ele não está mais incomodando? Gente, que bênção, gente. Vamos dar uma palavra para esse mal das pernas dela? Quando é que volta? Nunca mais. Gostei de você. Gostei. Quando é que volta? Nunca mais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. É a palavra que sai da boca. É a palavra que sai da boca de você, meu filho. Cheguei com muita dor na minha nuca, na minha cabeça. Não tenho mais dor. Desapareceu. Desapareceu. Glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus. Amém? Toca as coisas aí. Feche teus olhos. Bota a mão aqui na boca. Amém? Glória a Deus, glorifica o Senhor Jesus, igreja. Mas já tem uma sentença, não? Quando é que esse mal volta para ela? Quando? Nunca mais. Nunca mais, glorifica o Senhor Jesus. Amém? O que está acontecendo? Está chorando de emoção? Eu também cheguei a semana toda com cólica intestinal. Lembro que eu fiz exame, testemunhei, passei mal a semana toda. E passei mal aqui, me deu ânsia de vômito. E depois que eu passei mal, não senti mais a dor. E o tempo que eu ficava pedindo para Jesus, né, tirar, porque eu já fui curada, né? Não tenho nada, fiz exame, não tenho nada. Mas claro, qual é a palavra que saiu da boca? Não tenho nada. Nada. Mas está doendo? Não tenho nada.
Amém? Jesus me curou. Porque dizer que não tem nada é errado, sabia que você tem saúde. Olha a pessoa que está perto de você e diz que você tem saúde. Como que não tem nada? Amém? Se Deus estava com muita dor, desapareceu a dor. Desapareceu, não tem mais nada. Vamos dar uma notícia aqui, gente. Quando é que essa dor volta? Nunca mais. Pode olhar, abençoar em nome de Jesus. Você está com nada, né? Você recebeu o milagre? Deu muita dor na hora, assim, nos nervos, sabe? Parece que eu não podia parar. Daí agora já está melhorando. Passou a dor? Gente, é muito sério. Essa mulher não conseguia ficar de pé. Ela entrou aqui apoiada, né? Carregada. Agora está em pé. Solta ela aí. Pode soltar. Se você cair aí, olha, o maridão corre e pega você antes de você chegar no chão. Que maravilha, gente. Está com um pouquinho de dor ainda? Estou com um pouco de dor nos nervos. Também as pernas todas atrofiadas, né, gente? Né? Mas nós temos 3 dias aqui de poder. Amém? Para que desapareça. Mas por que esperar 3 dias? Pergunto eu. Por que esperar 3 dias? Esperamos 3 dias, não? Não sabe. Amém? Não, né? Feche seus olhos. Espírito de dor vai embora da vida dela agora. Eu confirmo a palavra que foi orada pelas pastoras. Repreendo o mal. E ordeno que esse demônio desapareça de uma vez por todas. Em nome de Jesus Cristo. Ossos sejam fortalecidos, nervos sejam fortalecidos, músculos sejam fortalecidos para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Firme os pés. Amém? Glória a Deus. Está sorrindo, olha que maravilha, está bem agora? Também, sim. Glória a Deus, amém? Qual a notícia que vamos dar para essa dor? Quando é que volta? Nunca mais, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém? Como assim? Por? Ela foi tocada? Mas vamos orar sim, não. Vamos orar. Quando encerrar o culto aqui, eu ainda vou ficar mais um pouco aqui, vou orar pelas pessoas específicas. Se você precisar, eu vou estar aqui orando por você. Amém? Você tem um pouquinho de piedade em mim, né? Amanhã a gente está aqui. Amanhã gente, eu estou sonhando. Deus é tão bom, rapaz, que fizeram, a dona Lídia e a Estela fizeram uma sopa lá em casa para mim, explodiu a panela de pressão. Você acredita, gente? Está de brincadeira, né? Eu festejei, digo, Deus é tão bom que está jogando sopa até pro teto agora. O que aconteceu? Você está sofrendo intenção. O que aconteceu? Eu não fiz exame, mas eu acho que é desgaste, que estava sofrendo para trabalhar, eu vou a pé, estava sofrendo, eu vi que estava sofrendo para levantar e sentar. Passou a dor. Desapareceu? Agora passou. Amém, gente. Glorifica o Senhor Jesus. Qual a notícia vamos dar para esse desgaste? Mas acabou. Agora nem tem desgaste mais. É osso novinho aí. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.